Capítulo 21. Ao colocar o quarto e último balão no tripé de ferro da bancada, Lucas olhou ao redor do laboratório, tentando encontrar algo mais que precisasse de sua atenção. Os livros já estavam ordenados na estante. Os fogareiros sobre a bancada pareciam à espera de uso. Os produtos que utilizava para produzir remédios, trancados na cristaleira, organizados por ordem alfabética, seus equipamentos cirúrgicos, limpos e guardados dentro do armário. A vidraria, disposta por tamanho e formato sobre o tampo da bancada. Lucas empurrou o microscópio apenas para poder realinhá-lo sobre a mesa. Tudo em ordem. Baltazar era muito minucioso. Até mesmo seu globo fora trazido e colocado ao lado do telescópio, que apontava para o céu, convidando Lucas a se aproximar. Ele caminhou pelo laboratório e parou diante do equipamento, pousando a mão no longo tubo dourado. E foi só o que fez. O zumbido em suas orelhas não permitia que se lembrasse de alguma coordenada para observar os astros, ou pensar em algo além de que Elisa estava no andar de cima, no quarto que passaria a ser dela daquele dia em diante, preparando-se para ele. Uma alma caridosa havia deixado uma garrafa de uísque sobre a bandeja na mesinha. Serviu-se de um pouco de bebida e mentalmente anotou que deveria agradecer seu mordomo pela gentileza. Mas o que ele faria agora? Estava casado, sua vingança se voltara contra ele. Devia ter previsto desde o começo que algo assim poderia acontecer, mas não previra, e agora tinha uma argola no dedo anular com o nome de Elisa Clark. Guimarães, brincou com um aro dourado, lembrando no momento em que ela hesitara dentro da igreja. Seu peito se enchera de esperança na mesma proporção que de desespero. Ele não suportaria vê-la partir, do mesmo modo que não conseguia aceitar a ideia de que ela lhe dissera sim. E diabos, depois de tudo o que ele tinha dito na última vez em que tinham se encontrado naquela estrada, era de esperar que Elisa saísse correndo. Porém, exatamente como ele desconfiara, ela ficou. Foi até o fim com aquilo, mesmo que o medo estampasse seu rosto. Medo dele. Em algum momento, Lucas passou a apavorá-la. Talvez fosse a ideia do que ele significava, o fim de todos os seus sonhos. Não desejava que Elisa tivesse afeição por ele, mas também não se oporia se ela o apreciasse, um pouco que fosse. Mas saber que a assustava trazia um gosto amargo no fundo de sua garganta. Preferia que ela o odiasse, a saber que o temia. Virou a bebida e imediatamente se serviu de um pouco mais. Se ao menos a sua família não tivesse tido a ideia ridícula de passar a noite na pensão da finada senhora Herbert, ele agora poderia ter um pouco de companhia para distraí-lo, além daquele excelente uísque. Os cantos de sua boca se curvaram conforme se lembrava de sua noiva, levemente embriagada. Estava adorável, com as faces coradas e aquele olhar turquesa entorpecido. O que ela dissera sobre o efeito do champanhe, no entanto, varrera sua diversão para longe. Ao comparar as bolhas com a barba dele, Elisa dera a entender que gostava da primeira porque a lembrava da sensação da segunda, ou seria o oposto. Lucas fechou os olhos para impedir que o beijo na igreja lhe voltasse à mente, mas não foi capaz. Lembrou-se da maneira rígida como ela o recebera e não esperou que o beijasse de volta. Sobretudo que correspondesse com um abano ingênuo que o deixou perturbado, ao mesmo tempo que o deslumbrou e só pôde voltar a raciocinar direito quando se afastou dela. E não gostou do que encontrou dentro de si, nem um pouco. Olhou para o teto, para as vigas e as tábuas que sustentavam o segundo andar. Elisa já devia ter trocado de roupa. Fazia tempo que ele tinha entrado no laboratório, depois de ver a senhora Veiga subir para ajudá-la. Passando a mão na garrafa, Lucas se sentou na poltrona, soltando o nó da gravata. Não ia sair dali tão cedo. Ou assim ele pensou. A porta se abriu, e o mordomo, impecável em seu traje, nem um único fio da vasta cabeleira escura fora do lugar, encarou, espantado. Ah, meu senhor, pensei que já estivesse em seus aposentos, não sabia que estava aqui. A senhora Veiga desceu faz tempo e eu pensei que... Bem, vi a vela acesa e vim apagá-la. Faço isso quando eu sair, Baltazar. O homem hesitou, olhando para a garrafa, a gravata aberta, a maneira desleixada como Lucas afundava na poltrona. Há algo errado, senhor? Por onde devo começar, Baltazar? Ele deixou a cabeça tombar no encosto do assento. Como disse, senhor? Me diga uma coisa. Ele contemplou o copo em sua mão. Há quanto tempo conhece minha esposa? Bem, desde que comecei a trabalhar nesta casa, há 15 anos.
Imagino que ela viesse aqui com frequência, por causa da Valentina. Se Baltazar achou a pergunta estranha, não deixou transparecer. Chegou um pouco mais perto, as mãos cruzadas nas costas, e abriu um sorriso. Sim, as 3 meninas não se desgrudavam, Valentina, Teodora e Elisa. A sua senhora cresceu praticamente nesta casa. E como ela era, quando menina? A mesma que é agora. Sempre encantadora, senhor. Nunca vi criança mais obediente, nem mais educada. Nunca a vi destratar uma pessoa nesta vida. Não, esse era um presente que Elisa guardava apenas para ele. Lucas pensou com irritação. Elisa teme que toda essa polidez seja apenas uma máscara que ela foi obrigada a usar a vida toda, falou Lucas, fitando o copo. Teme o que possa estar borbulhando sob a superfície. O homem deu risada. Nunca ouvi maior disparate. Não há nada sob a superfície da senhorita Elisa Clark, digo, sua esposa, corou de leve com um pequeno lapso. Lucas se lembrou da maneira como ela o afrontara durante a discussão na estrada na semana anterior, como o olhara na igreja naquela manhã e quando dançara no jardim, na residência dos Clark ao entardecer. Está enganado, Baltazar. Há um lago profundo em Elisa. Um lago cujo vislumbre apenas Lucas tinha tido. Não estava certo se queria mergulhar para descobrir seus segredos ou sair correndo para salvar sua vida. Devia escolher a segunda opção, mas optou pela primeira alternativa. Virando o conteúdo do copo em um só gole, Lucas o deixou na mesa de apoio, ficou de pé e, diante do olhar confuso do mordomo, saiu do laboratório, subindo a escada calmamente.